gente! Sejam bem-vindos a mais um Marketing, Amor e Outras Coisas. Um podcast no qual a gente conversa sobre a realidade vivida nos nossos ambientes de trabalho, em termos de relações, resultados e realizações. Eu quero agradecer a todos que ouviram as primeiras edições, os comentários, os incentivos, as participações em geral. A repercussão foi muito legal, então muito obrigada. E vamos lembrar que aqui o foco é criar um espaço de fala para profissionais que acreditam numa relação mais saudável com as empresas e com as suas carreiras. Eu sou a Tatiana Parreira, consultora sistêmica especializada em propósito, e hoje eu vou entrevistar o Ricardo Neto. O Ricardo é médico com especialização em medicina do trabalho pela Santa Casa de São Paulo. Atuou com grandes empresas ao longo da carreira, incluindo John Deere, Bradesco, Sakura Alimentos e várias outras. É diretor técnico da Medsat, uma empresa especializada em saúde do trabalho, e também idealizador e gestor da Scali Saúde Organizacional, uma empresa especializada em tecnologia e gestão de saúde e bem-estar para pessoas e para as empresas. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá gravar um podcast sobre saúde, Opa. Que esse é o nosso tema. Saúde e bem-estar no trabalho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço aberto, uma iniciativa sua muito interessante, muito importante. Eu acredito que as pessoas, os profissionais hoje, eles precisam de uma voz que entenda o que eles estejam passando internamente, certo? Isso é muito legal, Ricardo. Assim, eu também já quero de antemão te agradecer pela presença e pela disponibilidade de conversar com a gente sobre isso, uma vez que você tem uma experiência bastante longa e aprofundada sobre como as pessoas estão de fato vivendo no trabalho, né? E como está a saúde das pessoas. E aí eu gostaria que você começasse contando pra gente, assim, o que você tem visto dentro das empresas em relação a essa questão da saúde, do bem-estar, do cuidado, né, com as pessoas nesse sentido. Bom, primeiramente, o raio-x, a radiografia que eu faço hoje da maioria das empresas é que o ambiente de trabalho nas empresas, ela propicia um adoecimento. Infelizmente, esse é um diagnóstico hoje que a gente tem percebido. Existem N variantes que estão acometendo isso, né? A sobrecarga de trabalho, um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e restrito, a onda da inteligência artificial chegando com tudo em todos os setores. Isso deixa alguns medos para a maioria dos profissionais. A gente está num cenário aí do mundo que é um cenário que a gente chama de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Qual pessoa não tem medo num cenário desses? E hoje, com o advento das tecnologias, a incerteza é para todos os profissionais, seja ele médico, advogado, juiz, odontólogos, enfim, vai impactar em toda a sociedade. E o que eu vejo é o seguinte: hoje nós precisamos dar uma ênfase no ser humano, no recurso humano, porque nenhuma empresa é empresa sem o ser humano. O ser humano, ele é o coração da empresa, ele é a mente da empresa, ele é a alma da empresa. O que você vê hoje num prédio corporativo com as luzes apagadas? Apenas uma estrutura física. O que faz a empresa é o ser humano. Então, são essas pessoas, é esse recurso que a gente tem que cuidar da melhor forma possível, como sendo aquela planta que você cuida em casa, que você agoa, que você dá fertilizantes, que você dá substrato, que você dá energia solar para ela prosperar e crescer. E Ricardo, é muito legal, né, quando você faz esse panorama, né, de como o mundo está e como as pessoas têm ficado alarmadas com isso, né, em função da própria tecnologia. E aí você falou muito dessa coisa do humano, do recurso humano, né? Eu acho que um dos grandes desafios das empresas é saber como fazer isso. Normalmente existem áreas, especialmente nas grandes empresas, áreas dedicadas ao RH, né, recursos humanos e para cuidar das pessoas, mas não é tão comum esse cuidado do ponto de vista de saúde,
né, do ponto de vista de bem-estar, ou às vezes esse cuidado ele fica, eu diria assim, pulverizado. Ora bem-estar, ora saúde, ora treinamentos ligados à parte técnica, uma coisa um pouco pulverizada. Pelo que você está trazendo, a gente precisa integrar esses cuidados com foco no bem-estar das pessoas, porque são elas que vão fazer mesmo a empresa acontecer. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, de como a medicina pode atuar a partir desse momento com esse foco. Não só com foco de tratar as doenças, né, que já foram causadas, mas com esse foco de gerar o bem-estar. Primeiramente, assim, o que a gente percebe é que, por mais que você tenha um RH fortalecido, pessoas competentes, engajadas, envolvidas em desenvolver o capital humano da empresa, mesmo assim, ainda é muito complexo de você ter ferramentas específicas para trabalhar cada demanda de cada funcionário, de cada ser humano. Isso envolve uma geração de dados enorme. E, além disso, é muito complexo você analisar item por item. O que a gente está vendo é que, atualmente, vai haver uma grande ênfase em utilização de inteligência artificial, machine learning, aplicativos, wearables, para monitorar uma população, seja ela de 100 indivíduos, 1.000 indivíduos, 10.000 indivíduos numa corporação, mas fazer uma gestão personalizada daquele ser humano. Ou seja, aquela pessoa ela vai receber os cuidados que ela necessita, que ela precisa. A gente já está vendo que a sociedade, as pessoas estão buscando uma educação emocional. Elas buscam educação emocional por quê? Porque é o próximo desafio da sociedade. Nós já tivemos aí um grande desenvolvimento desde o 1500 com o Renascimento, entramos na sociedade a vapor, sociedade industrial, onde tivemos grandes progressos. Chegamos num ponto que a tecnologia hoje faz análise em terabytes em questão de minutos. Agora chegou a hora da gente fazer a nossa evolução emocional. Hoje a saúde ela não é só vista apenas como a ausência da doença biologicamente falando. Você tem sua saúde emocional, você tem a sua saúde física, você tem sua saúde espiritual e a sua saúde dentro da comunidade. Qual que é a comunidade que nós temos hoje, que nós vivemos? Hoje a comunidade que a gente mais vivencia é a comunidade do trabalho. Às vezes a gente mora num bairro e conhece poucas pessoas do bairro, ou mesmo a gente mora num prédio e conhece as poucas pessoas que moram naquele prédio. Mas não, o que a gente tem que estar preocupado e focar é justamente o que? Nós fazemos parte de uma comunidade, é um ecossistema. Quanto mais o ecossistema estiver saudável, mais esse ecossistema vai se sustentar. Mas esse ecossistema vai se estabilizar e vai se perpetuar. E é muito legal isso de entender essa relação que a gente tem com a comunidade do trabalho, né, que é onde a gente passa mais tempo, e essa visão da empresa mesmo como um ecossistema, que corrobora muito com a visão sistêmica, que é da abordagem que eu utilizo aqui no escritório, né, do próprio conceito de viabilidade sistêmica, né, o quanto a empresa onde eu trabalho é viável para mim, mas o quanto eu também estou viável ou não para essa empresa, como essa relação pode ser mais saudável. E pensando nisso tudo, nessa estruturação de ecossistema que você traz, é muito legal entender que todos são responsáveis. Sim. A gente vê muitas vezes as pessoas quererem que as empresas cuidem delas, que as empresas ofereçam plano de saúde, ofereçam benefícios, ofereçam os cuidados relativos às questões de saúde, mas elas não se comprometem com o cuidado da própria saúde, né? Não se comprometem em cuidar daquilo que é um patrimônio, antes de tudo, delas próprias, né? Assim. Eu diria que é o maior patrimônio com a pessoa. O maior legado dela é ela cuidar da sua própria saúde. Pessoas doentes cuidando de outras pessoas ou dando apoio, suporte para outras pessoas, ela no momento ela pode até ajudar, mas às vezes inconscientemente ela pode estar machucando ou levando a outra pessoa à doença. Então é o que eu sempre digo: se você cuida de você com carinho, com amor, com um propósito real,
você inconscientemente vai cuidar da outra pessoa com amor, com carinho e dando a ela propósito, né? O que eu digo é o seguinte, a gente num ambiente de trabalho, independente da questão de remuneração salarial, que é importante e tudo mais, você tem que estar alinhado com o propósito da empresa na qual você trabalha. Você tem que se sentir que faz parte do propósito da empresa. Você tem que sentir que você leva um valor, que agrega valor àquela empresa e que o seu trabalho é reconhecido pela empresa na qual você trabalha. É importante isso, principalmente para você manter sua saúde emocional. Isso é importantíssimo, porque o que eu vejo no meu ambulatório é que 80% das patologias ou consequência das patologias são somatizações de problemas emocionais que a pessoa não consegue, às vezes, externalizar para a empresa, porque às vezes não existe um canal eficaz na empresa para ouvir o funcionário, ou a comunicação ela não tem sintonia entre o funcionário e a empresa. É muito interessante isso, né? Se a gente for parar para pensar, boa parte dos nossos problemas na vida tem a ver com essa inabilidade de comunicar. É algo que eu acho que todos estamos treinando. Essa questão da comunicação e desse entendimento do valor das pessoas, acho que se a gente estivesse falando sobre marketing, a gente poderia cair nesse tema, né, da comunicação interna. Se a gente estivesse falando sobre desenvolvimento de pessoas ou de liderança, a gente poderia cair nesse tema da comunicação interna. Falando de saúde em si, a gente cai no tema da comunicação interna, que me parece que é um dos caminhos possíveis para construir essa possibilidade de relação mais saudável. Não só para que os resultados das empresas sejam mais efetivos, mas para que as pessoas tenham mais saúde nesse processo. Eu percebo que, e vejo se eu estou percebendo adequadamente aqui. É como se esse desafio da comunicação, enfrentado em várias frentes do negócio, especialmente na saúde, muitas vezes faz com que, mesmo que a produtividade esteja ok, que a empresa esteja avançando, o preço que se paga por isso em longo prazo é muito alto, que é o preço da saúde das pessoas e que em algum momento vai ser o preço da saúde da empresa também. Hoje o que a gente vê é a possibilidade, as mídias também, permitir as ferramentas de comunicação, de rede social, da gente ter uma voz, né? E eu acredito que todo mundo se preocupou em externalizar sua voz, mas é aquilo que a gente ainda tem que valorizar, tem que falar todo dia, a toda hora para as pessoas, o poder da empatia. Acredito que a empatia de você se colocar no lugar da outra pessoa, você pensa duas vezes antes de dar uma resposta que pode vir a prejudicar a pessoa, uma resposta agressiva, cometer alguma atitude também agressiva num ambiente de trabalho. Então, você se colocando no lugar da outra pessoa, você resolve grande parte dos problemas no ambiente de trabalho. Eu acho que, principalmente, a nossa sociedade ocidental, ela tem que dar mais valor no poder da empatia. É onde, acredito que está a chave do sucesso da saúde de toda uma sociedade. E é muito interessante, né? Porque quando você traz isso, me parece que o ciclo de promoção da saúde das pessoas passa pelo ciclo de promoção de relacionamentos saudáveis. Somos indivíduos políticos. Na questão de ter que conversar, ter que debater se o ambiente está bom ou não e fazer propostas para melhorar o ambiente. Quando eu, Ricardo, cuido da minha saúde, eu estou passando uma mensagem para o ambiente. Eu sei que a importância de me cuidar vai trazer muito mais benefícios para mim, para quem estiver ao meu redor, e eu vou conseguir fazer com que as pessoas que estão ao meu redor sejam influenciadas por atitudes positivas, comportamentos positivos, hábitos positivos. Existe um estudo onde se diz que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos no dia a dia. Ou seja, se a sua família, dentro da sua casa, tem hábitos saudáveis, consequentemente,
você vai ter hábito saudável. Então, imagina você projetar isso para um ambiente de trabalho, projetar isso para uma organização grande, complexa. Depois, você projeta isso para uma cidade, para um estado, para um país. Você muda. Eu vejo esse poder de propagação de bons exemplos, boas atitudes, como mudanças de hábitos, de forma fundamental para que a gente transforme qualquer local, qualquer população. E quando você vai falando, eu fico com uma percepção aqui, assim, de que é um novo papel do médico, né, na sociedade ou dentro das empresas, diferente do que normalmente a gente conhece, né, do papel do médico que está ligado ali ao consultório, aos atendimentos, mas um papel muito educativo e de sensibilização das pessoas mesmo, para que elas possam se conectar com o bem-estar, para que elas possam se conectar com um novo estilo de vida. Como que você vê esse reposicionamento do médico na sociedade em função de todos esses contextos que a gente tem visto? Bem, na verdade eu vejo isso tudo como um resgate daquele médico humano, desde a Grécia Antiga e tudo mais, onde teve também os votos de Hipócrates, que o primeiro seria não fazer o mal, fazer o bem. E a gente tem que retornar o médico, o profissional de saúde, resgatar a parte humana, que há uns anos atrás a gente deixou de lado. Encantamos muito com protocolos, procedimentos, o business e deixamos de lado. Nós temos que voltar a ser um médico humanizado. Primeira coisa que o médico tem que saber: ouvir bem. Ouvir no sentido de abrir um canal aonde ele consiga entender as dores do seu funcionário, as dores daquele paciente que está ali se abrindo com ele. Ele tem que ter o feeling de saber qual ferramenta, qual conselho, qual conduta, qual tratamento ele vai passar para aquele paciente. Eu acho que é um resgate de uma profissão muito bonita, muito bela, que a gente tem que fazer. E o médico contemporâneo, o novo médico que vem aí com todas as ferramentas que hoje aumenta o seu poder de influência, seu poder de comunicação com o seu paciente, ele vai ter que saber atuar desta forma. Muito legal isso, porque quando você fala dessa coisa da humanização, retoma a questão da empatia. E ao mesmo tempo que essa empatia precisa acontecer um a um, o que é desafiador quando a gente está falando de uma população corporativa, né, de grandes empresas que tem aí, às vezes, mais de 1.000 funcionários, entra a questão da tecnologia, que facilita a vida nesse sentido. Ao mesmo tempo que tem esse movimento da empatia, de olhar a pessoa, de olhar com quem eu estou lidando, de fato me conectar com o outro, num lugar mais saudável e mais humano, como fazer isso em larga escala? E aí vem a tecnologia que agora já permite esse trabalho do médico mais humanizado e eficiente, porque consegue atender de fato as necessidades mais individuais. A tecnologia, ela hoje com a inteligência artificial, machine learning, os diversos wearables, ou seja, aqueles aparelhinhos que é um relógio que faz o monitoramento de frequência cardíaca, número de passos, eles são ferramentas poderosas. E que interessante, hein, gente? Já é possível medir tudo. Como é que isso funciona, Ricardo? Não, hoje nós temos um relógio que ele, frente à sua frequência cardíaca, ele analisa e vê se você desenvolve até arritmia. Então, a partir desse software, você está sendo monitorado 24 horas do dia, ao longo, enfim, da vida toda. E ele manda uma mensagem para você buscar o seu profissional da área de saúde, um cardiologista, para fazer um exame mais acurado. E como que isso fica nas empresas? Já tem empresas usando essas tecnologias para monitorar a saúde das suas equipes? Como é que é isso? Ainda é um movimento incipiente, está bem pequeno no Brasil. Mas ele vai ganhar um ritmo, uma força nos próximos anos. Existem sim algumas empresas que já fazem a utilização desses wearables
que faz o monitoramento pessoa por pessoa, e diante deste monitoramento ele faz a análise e ele já dá todas as coordenadas, todos os protocolos para que o profissional de saúde interceda em caso de risco iminente. Esse movimento está mais forte nas grandes capitais do país, principalmente no eixo Rio-São Paulo, mas nós temos grandes startups também na região sul do Brasil. Mas ela vem como sendo um movimento que veio para ficar. Como eu disse, é muito mais barato, mais simples, mais prático e mais eficaz do que você fazer esse monitoramento deslocando a pessoa, o seu funcionário, para ir a um ambulatório médico, onde você vai ter que montar uma estrutura muito mais cara. E o interessante é o seguinte, é que esses wearables, eles conseguem fazer o monitoramento online 24 horas. Imagina a quantidade de dados e informações que eu tenho das pessoas com esses aparelhos. O que seria interessante é que a gente vai conseguir uma informação gigantesca de pessoa por pessoa, e para determinada pessoa a gente vai conseguir fazer esse aconselhamento. E o médico vai ganhar tempo, vai ganhar espaço para trabalhar o que realmente precisa, que é o quê? É olho no olho com o seu paciente, é olho no olho com o seu funcionário ou com um funcionário da empresa. Eu digo que a tecnologia ela veio para auxiliar o trabalho do médico, para enriquecer o trabalho do médico, do profissional de saúde. Não é para substituir o médico, não é para substituir o profissional de saúde. Uma coisa que já tentaram e é impossível ensinar uma máquina é ser humano. E esse olho no olho ninguém substitui, né? E talvez um dos principais aspectos que colabora também para a recuperação da saúde é exatamente esse acolhimento, né? Esse acolhimento, esse olhar, esse cuidado que só o outro humano que pode oferecer mesmo, né? Então, para a gente fechar, assim, fica muito forte para mim que a mensagem de tudo isso que a gente está conversando é uma mudança de foco. O foco não é mais tratar doenças, ou o foco não é mais esperar o problema acontecer para buscar um médico ou cuidar da saúde. O foco é cuidar da saúde, promover a saúde, trazer a medicina para dentro do ambiente de trabalho com esse foco mais estratégico de promoção da saúde, de prevenção e de qualidade de vida, né? É uma mudança muito grande de paradigma, porque normalmente é tratada a questão da saúde nas empresas como uma obrigatoriedade. Então, a partir de X funcionários, tem que ter todo um trabalho de medicina do trabalho e etc. E a gente sai desse lugar para um lugar da medicina como um pilar estratégico do negócio. É isso? Sim, exatamente. É dessa forma que as empresas elas têm que começar a ver a medicina ocupacional. Na verdade, eu gosto de chamá-la de saúde organizacional. Se a organização é bem feita, bem estruturada, com foco no ser humano, na parte humana, a empresa sabe que vai ter ganhos de resultados estratégicos. Ela sabe que vai transformar aquilo em valor agregado para o seu produto, para o seu serviço. Então, isso é um pilar estratégico para as empresas. Principalmente, hoje, as pessoas elas estão buscando empresas que são alinhadas com o seu propósito de vida. Quem tem um propósito de adoecimento? Ninguém. Então, a tendência é buscar as empresas que promovem a saúde das pessoas. Eu falo que a medicina ela é baseada em 4P: preventivo, preditivo, de precisão e proativo. Que legal isso. Eu quero voltar nesses 4Ps aí para a gente entender um pouquinho melhor. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é cada uma desses Ps da medicina, assim, para a gente entender como isso funciona? O preventivo. Você hoje tem que focar na prevenção da saúde. Você tem que começar a atuar antes que a doença se instale.
você tem que manter a sua saúde e a cada dia melhorar a sua saúde. Este é a medicina preventiva. Esta medicina é a medicina do futuro. É a medicina que se antecipa frente a qualquer problema, seja em região, seja numa sociedade, num país, ou mesmo de pessoa a pessoa. Medicina preditiva é aquela mediante aos dispositivos eletrônicos, a exames de imagem, exames laboratoriais, tudo que hoje a medicina já possui como ferramenta, eu consigo prever que nos próximos anos, seja 10, 15, 20 anos, aquela população vai estar com um nível de saúde e com essa informação eu já consigo fazer políticas de saúde para que faça as devidas correções de problemas. Então, a gente já visualiza, atua frente ao futuro. Medicina de precisão. É a medicina para cada indivíduo. Nós vamos começar a ter remédios que vão ser fabricados personalizados. Ou seja, hoje nós temos remédios que é para um grupo de população. A medicina de precisão vai ser aquela medicina que fabrica a medicação própria para cada indivíduo. Ou, muitas vezes, num tratamento de uma doença oncológica, o câncer, a cirurgia ou a quimioterapia, a rádio, ela vai ser tão precisa que ela vai matar apenas aquelas células cancerosas. E proatividade. Hoje, com a nossa educação emocional, a gente vai entender e vai chegar num nível de consciência aonde o ator principal para que a saúde melhore de um grupo ou de pessoa a pessoa é o indivíduo. É o indivíduo também participando ativamente frente ao tratamento, frente à conduta, desde da fase de prevenção, de predição e no tratamento na saúde de precisão. O paciente ser o ator principal e não apenas, como diz o nome, paciente. Que legal e que esperançoso que é ouvir sobre isso, né? Assim, essa coisa da saúde permear toda a nossa vida, da gente poder olhar para ela em todos os ambientes, também no ambiente de trabalho. Entender que a saúde no trabalho é mais do que ginástica laboral e ergonomia, envolve uma atitude, né? Nos relacionamentos, nas nossas posições, na empatia, em como a gente vive de fato ali naquela comunidade. E que bom que já existem médicos como o Dr. Ricardo, que está aqui batendo esse papo com a gente, que já tem essa postura mais humana, que já olham para o propósito, que já olham para essa integração, né, da medicina com a tecnologia a serviço da vida. Então eu quero te agradecer. Muito obrigada pela presença, pelo papo. Imagina, eu que agradeço. Esse papo muito bom, muito descontraído e que acredito que agregou algo para os nossos ouvintes, né? Sim, muito obrigada. E você aí que está nos ouvindo, conta pra gente como que você se sente em relação à sua saúde no trabalho, como é que é isso na sua empresa. Comenta com a gente lá nas redes sociais. Você pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram e no Facebook com o perfil Tatiana Parreira e também no site aqui do escritório www.tatianaparreira.com.br. Deixem lá seus comentários e, é claro, sugestões de temas aqui para o Marketing Amor e outras coisas. Beijo, beijo!